O pilum era a arma de arremesso mais famosa das legiões de Roma. Mas claro, como tudo evoluiu e entre outras apareceu esta nova arma, né, a plumbata. A plumbata, que arma mais estranha, não é? Parece um virote de besta ou um desses dados que você joga no bar contra um alvo. No final, tinha a mesma utilidade que o pilum, e a lança serem lançados em massa contra o inimigo para desgastar a carga e abater o máximo possível. Mostrarei de perto para que possam ver esta arma tão rara e possam apreciá-la melhor. Vamos ver se a câmera consegue focar bem, vamos ver assim, vamos ver se consegue. Ok, vocês conseguem ver? Então, vamos falar um pouco sobre ela. Origem. Bem, na verdade, a origem não está em Roma. Existem exemplares de outros tipos de plumbata predecessoras da época da Grécia Antiga. Embora seja verdade que quem realmente popularizou esta arma foram as tropas da Roma tardia. O que significa plumbata? Pois etimologicamente tem a raiz de plumbum, que significa chumbo, e a tradução resultaria algo assim como dardos de chumbo. O chumbo é essa bolinha que vocês estão vendo aqui. Comentaremos sua função mais adiante no vídeo. Mas também podemos encontrar que eles são denominados Marco Barbuli. O que significa? Algo como os espinhos de Marte ou os pequenos espinhos de Marte. Lembre-se que Marte era o deus da guerra. Peso, então. Poderia haver plumbatas maiores ou menores, mas poderíamos dizer que o peso variava entre 150 e 350 gramas. Esta arma poderia matar, é claro, mas não era tão pensada para matar, mas sim com o objetivo de causar ferimentos graves e desmantelar a defesa do inimigo. Uma das vantagens do fato de que a plumbata ser tão pequena é que os legionários, ao contrário dos pila que podiam carregar cerca de 2, em termos de plumbatas, podiam carregar até 5. Claro, isso fazia com que, ao carregar 5 plumbatas, cada legionário pudesse lançar uma chuva de projéteis sobre o exército inimigo. E embora não tivessem a capacidade de penetração que as jabalinas ou os pila tinham, podiam causar muito dano. Por seu design, quando lançadas elas ficavam e caíam não verticalmente, mas quase verticalmente, atacando o inimigo de cima. Diferente das jabalinas que atacavam horizontalmente, podendo atingir pontos indefesos dos guerreiros inimigos. Por isso, eram muito úteis para atacar as unidades de cavalaria inimigas com o objetivo de ferir sua montaria ou as unidades de infantaria leve, pois tinham um alcance de até 80 metros, o que não é pouca coisa. Além disso, como mencionei antes, podiam carregar mais plumbatas do que pilas, mais do que o dobro, e por outro lado, eram muito mais baratas de fabricar do que as pilas. E talvez o mais importante, exigiam menos habilidade para serem lançadas. Ou seja, um recruta levaria menos tempo para aprender a lançar uma plumbata do que para aprender a lançar uma lança ou um pilum. Mas e se algo acontecer comigo? E se em vez de tanta teoria fôssemos para a prática, por que não vamos lá fora para praticar? Vamos respirar um pouco? Bem, agora estamos em uma esplanada. Esta é a segunda vez que gravo ao ar livre, sendo agora de modo bem mais intenso que antes. No final, na do escudo normando, gravei cerca de 1 minuto. A propósito, aqui em cima tem esse link. Peço-vos, portanto, que sejam piedosos e, acima de tudo, que me indiquem os erros para que eu possa ir melhorando. E os vídeos ao ar livre estão cada vez melhores, mas vamos ao ponto. Comentei que uma das vantagens era que era mais fácil de lançar. Ok, eu literalmente lancei esta plumbata 4 vezes, então vamos poder estudar como se sai alguém que podemos dizer que praticamente nunca a lançou. A plumbata podia ser lançada por baixo, assim ou por cima, tal que assim. Vamos analisar qual é melhor, não qual é melhor, mas quais vantagens uma forma tinha em relação à outra. E claro, quais desvantagens. Vamos atirar, se vocês olharem aqui, vamos atirar naquele tubo branco. Não vai ser tanto. Um lançamento para ver se acerta o tubo, tanto para ver quanto vai para os lados quanto para o comprimento.
meu lançamento. Por quê? Porque enquanto eu lanço, quero fazer uma pergunta a vocês. Realmente importa se eu acertar exatamente no tubo ou no guerreiro? Se fosse a batalha, vocês veem que eu não estou muito longe, não é? E eu disse que o lançamento era de 80 metros. Mas lembrem-se que eu estou fazendo isso como se fosse um recruta. Bem, eu sou um recruta, sou novato nisso. Vamos subindo aos poucos, lançando por baixo para ver o que acontece. Certo? Se vocês prestaram atenção no movimento da plumbata, no início ela gira muito, mas aos poucos, graças às aletas traseiras e ao chumbo que mencionamos antes. Na plumbata, ela vai se endireitando e... digamos que ela vai pegando a inércia de cair verticalmente em direção ao chão. Neste caso, vocês podem ver que o lançamento foi péssimo. Aqui está o tubo e aqui está a plumbata. Então, meu primeiro lançamento foi terrível. Eu poderia me desculpar dizendo que está ventando, mas vamos tentar novamente. Segundo lançamento. Ok, ela caiu plana ali, mas bem, em termos de horizontalidade a mira foi boa. Como no final estou experimentando, me pergunto se talvez não dei distância suficiente para ela se endireitar e por isso fez tantas voltas. Então me posicionei mais longe do alvo para ver se assim dou tempo para a plumbata se endireitar. Na terceira tentativa, não venha, vai dar certo. Vamos ver se cai perto do tubo e se crava no chão. Muito bem. Nesta, vocês repararam que caiu super vertical, cravou no chão, agora veremos. Além disso, a horizontalidade ficou muito boa, não é? Como vocês podem ver, não estou mentindo. Caiu horizontalmente, caiu bastante precisa e caiu de ponta, que é o que importa. No final, o fato de eu ter ficado aquém realmente importa? Essa é a pergunta que fiz a vocês antes. Pensem que aqui haveria uma multidão de pessoas e que eu vá para a direita ou para a esquerda, ou fique aquém ou exceda. De maneira geral, não importa, desde que mais ou menos. Acerte nesta área, certo? Então, outra tentativa. A distância é semelhante à anterior, possivelmente um pouco maior, para permitir mais tempo de ajuste. E vamos ver agora como ele se fixa, lançou. Ok, vamos fazer outro lançamento da mesma forma. Aumentei um pouco a distância para dar mais tempo para se endireitar no ar e cair verticalmente. A distância é a mesma, vou lançar. Vou. Ele se cravou, não é? Se você sabe, ele já se cravou. Desta vez ele me deu um pouco de distância do tubo, mas tudo bem. Pelo menos ele já o cravou direito. Bem, como vocês podem ver, eu errei bastante. É mais difícil do que eu pensava. Vamos tentar agora o lançamento por cima para ver se muda algo, se fica mais fácil ou se é igual. Eu tinha planejado hoje também me gravar lançando a plumbata, já com um pouco de equipamento militar, principalmente o escudo, mas acho que vou ter que praticar mais. E em outro vídeo já mostrarei o lançamento da plumbata com o equipamento militar. Vamos testar agora o lançamento por cima, vocês verão que a distância mais ou menos é a mesma. Assim poderemos comparar os dois tipos, o inferior e o superior. Não vou cortar, então saiu como saiu. Assim podemos comparar veementemente se eu dou ou não. Ou pelo menos se crava, vamos ver. Ok, neste caso não se cravou. Mas podemos ver que, pelo menos em termos de precisão horizontal, ele criou muito bem, criou bem à frente do tubo. É verdade que, em termos de precisão longitudinal, ou seja, se fiquei longo ou curto, neste caso fiquei curto. Bem, o lançamento que acabei de fazer foi péssimo, no sentido de que sim, teria atingido alguém, mas não teria causado nenhum ferimento. Vamos lançar por cima de novo e ver o resultado.
Parece que agora acertei horizontalmente e longitudinalmente, pelo que parece tão bom porque está, acho que, bem atrás do tubo. Agora, também não está preso, portanto, sim, acertei em relação a... Vocês veem daqui? Acertei no lugar em que tinha que bater, mas realmente não teria sido baixo. O bom é que, pelo menos, mesmo sem ferir ninguém, estou obrigando outros a se protegerem. Caso o meu lançamento tivesse sido bom, certo? Vamos repetir esses lançamentos várias vezes para poder comparar com o tiro ou o lançamento por baixo, certo? Vou lançar agora por cima, outra vez, e ver se tenho sorte. Sim, os lançamentos para cima foram ruins. Ocorreu-me que talvez se eu lançar assim, talvez tenha um resultado melhor. Falo por baixo, pois ao lançar assim, talvez eu tenha dado muita volta, mas não dei tanta. Vamos testar, a distância será a mesma e vamos ver o que acontece. Bem, agora caiu verticalmente, não é? Eu acertei em cheio, mas a precisão foi similar. Mesmo que eu não tenha acertado em cheio, eu poderia ter ferido alguém. Certo? Vou parar com os lançamentos por agora, porque não estou acertando. Parece que preciso de mais prática do que eu havia lido na internet. E os vídeos que eu vi onde diziam que estavam lançando pela primeira vez, parece que não era bem assim. É a primeira vez. Vocês viram os desastrosos resultados que tive? Então, sim, eu gostaria de comentar do ponto de vista de um recruta, o que eu poderia apreciar da plumbata. Nos afastamos da ideia de caminhar mansamente. Quer dizer, eu vi as formas de lançamento, mas não tive um instrutor como um recruta. Ele poderia me dizer, ei, olha, você tem que pegá-la assim, jogá-la assim, com mais força, menos força. Então, para o próximo vídeo, porque vou fazer outro, com certeza, mostrando a evolução e como se atira com, digamos, um equipamento militar. Vou me preparar e ver exatamente como deve ser lançado e qual é a melhor técnica. De qualquer forma, como é a primeira vez que pego a plumbata, quero dar minha opinião, não de como a vi. O peso está bom, bastante manejável. Cerca de 150 a 350 gramas, não sei exatamente. O lançamento por baixo é intuitivo? Não é nada intuitivo, né? Ou seja, esse lançamento não é nada intuitivo. Quando você é pequeno, você brinca de jogar pedras ou o que seja, jogando tudo para cima e para baixo, de maneira não intuitiva. Quando você pensa em atacar alguém, nem sempre tenta jogá-lo para cima, mas claro, ao jogá-lo para baixo, tive melhores resultados do que ao jogá-lo para cima. Portanto, talvez a intuição do soldado não seria aplicável, mas repito, não tive instrutor, tenho que me preparar. Repito que apesar de não ter instrutor, quero dar a opinião. O ponto de vista de alguém que nunca usou, que acredito ser o ponto de vista mais puro, digamos, de alguém que pega pela primeira vez. Em precisão, a verdade é que é bastante precisa. Eu também não lancei muito longe, cerca de 15, 20 metros talvez, e falando horizontalmente. Eu não falhei tanto e tive muitos lançamentos em que caiu bastante perto. Do tubo, longitudinalmente eu falhei mais. Mas, repito, a precisão também não é tão importante. No final estou lançando em uma massa de soldados. No entanto, mesmo que a precisão não seja tão importante. O que realmente é importante é que caia verticalmente. E é isso que eu tenho que me preparar, ver como faço, que quase sempre não posso garantir 100%, mas quase sempre caia verticalmente. E agora, vendo a plumbata, vocês acham que as legiões romanas fizeram bem em substituir os pila pelas plumbatas? Quero, como sempre, que deixem a vossa opinião nos comentários. Eu acredito que não é nem melhor nem pior, é outra forma se puderem levar mais, mas também tem menor capacidade de penetração no final. É uma amostra de as profundas mudanças que as legiões viveram, desde as míticas legiões de César, que conquistaram a Gália, até as legiões do Império Romano tardio.
Podemos gostar mais ou menos. Eu, por exemplo, prefiro as legiões de Mário, de César, de Octaviano, de Tito Vespasiano, mas não porque sejam melhores do que as do Império Tardio, mas porque, do meu ponto de vista, as legiões de César têm a essência de Roma, que compartilhavam com as legiões manipulares da época de Cipriano Africano, da época de grandes vitórias. Então, nada, eu os manteria informados para quando me sentir confortável lançando a plumbata e ver que minha precisão é bastante boa. E eu avisarei para que vocês não percam esse vídeo, então, por enquanto, é só isso. Lembrem-se do de sempre, inscrevam-se, tornem-se membros do canal, passem pelo Patreon e, acima de tudo, pela loja. E é isso. Um abraço e força e honra